preparado para ouvir a palavra de Deus? Amém. Você veio com essa perspectiva de ouvir a palavra de Deus? Amém. Toda vez que eu vou à casa do Senhor, eu venho com essa perspectiva de ouvir a palavra de Deus, de ter na mente, no coração, a certeza de que Deus vai falar. Essa é a convicção que a gente deve andar, ou em direção ao reino, em direção à igreja, ou em direção à convivência cristã, que Deus pode usar tanto o irmão, como A ou B ou C, ou o pastor, ou o ministro A ou B, ou quem quer que seja, para falar no meu coração. Deus usa as crianças, Deus usa o mais velho, Deus usa o jovem para ministrar no nosso coração. E nessa noite não vai ser diferente. Deus quer falar ao seu coração. Deus tem uma palavra toda especial. Eu não combinei com a irmã a leitura do texto não, mas você pode abrir lá em Josué capítulo 1. A irmã fez a leitura do texto de Josué, mas nós vamos ler o texto de Josué capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Assim que você achar, você pode se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor nessa noite? Amém? Todos acharam? Josué capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, e tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates e toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixareis, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei o que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde queres que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Vamos orar mais uma vez e os irmãos podem se assentar. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, que nessa noite, Senhor, Pai amado, como foi dito pelo pastor Nailton, que o homem, Senhor, desapareça e a manifestação seja unicamente do teu Santo Espírito, Deus. Usa o teu vaso, Senhor, Pai amado, como queres, da forma que queres, Senhor, Pai amado, segundo a necessidade do corpo da Igreja de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar, tomar seus assentos. Essa história é uma história muito interessante, que ela tem como ponto de divisão a morte de alguém. A história aqui, ela começa de uma forma trágica, mostrando a vida de Josué, mas porém a morte de Moisés. Hoje, estava período da tarde, depois de ter dado uma cochiladinha lá, liguei a televisão e vi a seleção jogar. E aí a gente fica um pouco constrangido e até perguntando cadê aqueles canarinhos, ou aquela seleção de 70, e nomes vão surgindo na nossa cabeça, pensando, olha, se aquele povo tivesse aqui, faria muito melhor do que esse menino aqui, 17, 18, de 20, de 30 anos, Se aquela seleção de 50, aquela seleção de 80, de 2002, e vai surgindo nomes, eu falo assim, gente, esses meninos não estão aí com nada, esses meninos não estão jogando nada, e aí fala assim, salva aí um ou dois.
Mas a verdade é que às vezes a gente fica procurando algo aonde não tem. O que tinha lá na televisão? Era quem estava lá. É o que tinha, né? É o que tem para hoje. Como diria alguns, né? Eu já vi isso até em frase de carro, né? Olha, é o que tem para hoje. Estava lá em cima de um esporte vermelho, queimado no sol. Eu falei, é o que tem para hoje. É o que ele tem, é isso que ele tem usado. Mas é interessante que essa história, de repente, se dá o fim de uma era mosaica, né? De uma era chamada Moisés. Quem foi Moisés? Antes de falar de quem é Josué, eu tenho que falar quem foi Moisés, para ver o tamanho da ruptura, o tamanho da crise que está sendo instalada diante daquele povo. O povo passou, Moisés fica diante da montanha, e a ele não é dado o direito de entrar na terra prometida. Dentro daqueles que espiaram a terra, somente 2 entraram, Josué e Caleb. E agora Josué tem um tete-a-tete com Deus. Diz assim, Deus diz para Josué, olha, meu servo já não está no nosso meio. Tem gente que olha para a vida e fica com saudosismo enorme do passado. Gente que olha e fala assim, tempo bom era o meu. Às vezes eu escuto isso da minha mãe. E eu posso dizer que ela está aqui na minha frente. O tempo bom era a minha época, era mesmo, né? Eu fico imaginando como era bom lavar louça numa água fria. Como era bom esfregar a roupa sem máquina de lavar, né? Apesar que a gente ainda lava algumas peças que não podem ser na máquina. Mas a gente lavava a louça, era na mão. Na unha, grudava o trem aqui, ó, esfregava no tanque. E eu fico pensando, mas que saudade que eu devo ter daquela época. Tudo bem, eu sou grato a ela, porque sem ela talvez nós não estaríamos aqui. Mas a verdade é que a gente não deve e não pode pensar naquilo que passou como algo que a gente deve reviver. Bom foi, mas o tempo melhor é esse. Quando alguém me pergunta, eu falei, olha, você está com quantos anos? Eu estou com 32. O pastor Neto disse que a gente está no jovem. Eu estou dizendo que a cabeça não vai negar. Os cabelos estão caindo, daqui a pouco vai começar a branquear e não vai ter jeito de enganar. Mas tempo bom na minha vida é o tempo de hoje. É o tempo do agora. Porque eu ainda não vivi. Eu não estou experimentando o tempo que Deus tem para mim hoje. E às vezes a gente perde situações e condições com Deus e diante dos homens, porque a gente está pensando no passado. Se Josué olhasse e dissesse assim, olha, Deus foi com o povo, mas Moisés já foi, já não está no nosso meio, o que nós vamos fazer? Aí Deus olha e diz, olha, Moisés não vai, mas eu tenho outro para começar a caminhar. Eu tenho outro que chama Josué. Vem cá, Josué, preciso falar com você. E aí Josué pode ter pensado, Deus, mas o senhor não está trocando 6 por meia dúzia, o senhor está trocando 12 por 6. Eu não estou nem aos pés de Moisés. E aí Deus diz para ele, foi eu que te escolhi. Eu te chamei a você, foi você que eu te chamei. Tem um povo inteirinho lá fora, mas quem foi chamado aqui foi você. E aí eu acho que eu fico imaginando, né, confabulando que Caleb deve ter passado do lado de Josué depois dessa conversa e olhar para Josué e falar assim, só Deus, hein, ô Josué, só Deus. Porque uma responsa imensa, levar e atravessar o povo e ainda ter que conquistar uma terra que ainda não estava conquistada. Levar o povo a ter uma perspectiva que o povo ainda não tinha, a ter uma visão que o povo ainda não tinha. E às vezes Deus está nos chamando para ter uma disposição como Josué teve, e às vezes a gente fica preso àquilo que já passou, e a história que já foi, e aquilo que já aconteceu. Deus nessa noite está chamando você e a mim a ter uma perspectiva do futuro, sobre aquilo que Deus quer nos dar, sobre aquilo que Deus nos prometeu, sobre aquilo que Deus está reafirmando no dia de hoje, mas que nós vamos conquistar amanhã. O que vai acontecer
pode ser amanhã. Amanhã as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Amanhã o Senhor vai reinar. Amanhã a misericórdia de Deus vai ser restaurada, estabelecida novamente na minha e na sua vida. Amanhã eu vou ver o milagre que eu preciso. Porque é amanhã que eu preciso de Deus, como eu preciso hoje de Deus. E eu vou viver para ver as promessas dele cumpridas na minha vida. Deus está querendo dizer para você: você vai viver para ver as promessas dele cumpridas. Ele prometeu? Quem foi que comprometeu? Foi eu? Foi o pastor Ailton? Foi o pastor Douglas? Quem prometeu, irmão, foi Deus. E eu não vi Deus retroceder. Verdade? Amém. Sucedeu depois da morte, verso 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te. Nessa historinha de que Caleb talvez tenha passado e olhado para Josué e disse: olha, só Deus. A gente pensa que essa expressão seja uma expressão negativa, né? Quando a gente olha para a situação e você fala assim: só Deus. Alguém já disse isso para você? Você já foi no médico e falou: ó, só Deus agora. Só Deus nessa situação. Só Deus na minha conta bancária. Só Deus na minha família. Só Deus no meu emprego. Graças a Deus por isso. Quando alguém te dizer isso, você fala assim: louvado seja Deus. Porque enquanto estava dependendo de mim, a coisa poderia dar errado até o último minuto. Mas enquanto depende de Deus, a certeza da vitória é grande. A certeza de que Deus vai fazer é plena. Só Deus mesmo. Só Deus que pode abençoar meu casamento. Só Deus que pode cuidar e me livrar do meu emprego. Só Deus que pode fazer prosperar a minha vida. Só Deus. Então, a próxima vez que alguém te dizer só Deus, você fala assim: isso mesmo, só Deus. Louvado seja Deus, só Deus pode. Você não pode, eu não posso, ninguém está aqui que pode, mas só Deus pode. Amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite. Verso 3. Verso 2. Há uma palavra que Deus dá uma conotação durante todo esse texto importante para Josué. Ele diz uma palavra chamada, uma expressão assim: dispõe, disposição. Servir a Deus é necessário disposição, irmãos. Né? Eu não falei da minha igreja. Nossa igreja, ela tem apenas 6 meses de formação, de organização. Já está um bom trabalho, já passamos várias histórias lá, mas é uma igreja muito carente, é uma igreja que ama muito, que é muito acolhedora. Se vocês tiverem o prazer de estar com a gente algum dia, vocês vão comprovar isso. Mas é uma igreja que tem uma necessidade enorme, muitas coisas. Mas é um povo que sempre está sempre disposto. Você precisou de alguém, opa, vamos lá, pastor. Está precisando? Vamos lá. Deus nos chama a uma vivência de disposição. A gente atribui a função pastoral todos os encargos da igreja. Isso é responsabilidade do pastor, isso é responsabilidade do irmão, isso é responsabilidade do ministro. E eu fiquei muito feliz quando a irmã veio dar o testemunho e dizer: olha, eu vi que não estava em conformidade mesmo, e eu fui e fiz. Nós precisamos ter essa concepção de que diante da necessidade eu preciso me dispor. Não é esperar alguém vir e dizer: olha, faça isso ou faça aquilo, ou aqui precisa disso ou aqui precisa daquilo, mas tenha a disposição de servir, de contribuir, de estar adiante, fazendo o que é necessário. Não venha à igreja, irmão. Não trate a igreja como uma mera reunião semanal. Trate a igreja diante daquilo que ela tem necessidade como corpo. Trate a igreja com a importância que ela tem diária. Ligue para os irmãos: tudo bem, irmão? Tudo bem. Estou ligando só para te dizer: Deus abençoe, boa semana, estou orando com você. Essa importância mútua é necessária para a vivência do corpo, para ter vida na igreja. Estou ligando para dizer: Deus te abençoe. Estou dizendo, ligando para dizer que nós estamos orando por você. Nós precisamos fazer isso. Né? Ter disposição diante da igreja e do reino.
Verso 3: todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi. Josué podia pensar dizendo assim: olha, a promessa foi dada a Moisés e aos nossos pais que morreram no deserto, mas Deus vem com esse texto do verso 3 dizendo: olha, eu prometi, aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Deus está querendo dizer para você, na sua vida, diante dessa igreja, aquilo que Ele prometeu vai ser cumprido. Nós temos que parar de olhar e pensar numa concepção humana, que o homem não vê mais nada do que aquilo que é natural. Nós temos que começar a andar com a perspectiva espiritual e olhar e ver: Deus prometeu, Deus vai cumprir. Amém. Deus falou, Ele vai restaurar, Ele vai trazer quem não está aqui, Ele vai congregar novamente a plenitude, a graça, o favor em nossas vidas. Deus vai fazer. Ah, irmão, como que está? Ah, não sei. Como que está a vida, irmão? Está indo. Irmãos, eu tenho uma promessa. Você tem uma promessa de Deus? Deus tem derramado promessa sobre a sua vida, que Ele vai fazer das pessoas que estão ao seu redor, vai trabalhar a sua família. Deus tem dado promessa no seu coração. Deus tem trazido palavra dEle, não de homem, mas dEle na sua vida. Deus tem. Então nessa noite eu quero dizer em nome de Deus que Ele vai cumprir. Amém. Ele vai fazer. Amém. Porque Ele é Deus. Aleluia. Faz 32 anos que eu sirvo esse Deus, não conheci outro Deus. E nem diante desses 32 anos que eu sirvo ao Senhor, eu não, em momento nenhum, eu me vi decepcionado com Ele. Nenhum momento. Estou como a volta daqueles dos 70 que foram enviados por Jesus. Alguma coisa te faltou, meu filho? Alguma coisa que teve necessidade, Deus não proveu? Você orou e as coisas não aconteceram? Não, Jesus, tudo aconteceu. Tudo foi feito. Eu vou dizer para você, se você tiver essa mesma disposição de Josué, Deus nessa noite quer fazer você conquistar esses lugares mais altos. Amém? Amém. Verso 3, né, verso final do verso, verso 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates e toda a terra do Eteu, e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Às vezes a gente peca por ser exagerado, né? Eu tive, sábado retrasado, nós estamos lá num bairro chamado bairro Colombo, estava chamando até de invasão, porque a cada minuto que você passa tem alguém enfiando uma estaca lá e construindo um barraquinho, né? Barraquinho mesmo, de madeira, compensado e tal. E aí eu estive lá procurando alguém, né? Traçando alguns projetos para evangelismo no bairro. E aí eu vi uma casa que tinha um versículo bíblico, eu falei, vou parar aqui e vou conversar com essa pessoa. E aí, né, conversando com ele, realmente era um cristão, e aí ele estava falando que quando ele chegou, era só mato, não tinha casa nenhuma, e aí ele falou assim: olha, eu fui até um determinado lugar, ele falou, pastor, mas eu enfiei uma estaca e tracei o diâmetro do terreno, e ele disse assim: mas eu sabia que eu poderia pegar mais, mas era só até ali onde Deus estava me dando. Eu falei estranho essa conversa, né? Primeiro que ele está invadindo um terreno, né? Mas ele está lá na bênção, né? Na bênção dele, né? Mas ele entendeu que até nessa condição tinha limite para ele. Às vezes a gente olha para a circunstância e não entende que tem limite na nossa vida, que até a bênção tem limite. Deus disse para a situação, para Josué: olha, você vai até o Líbano, até o deserto, ao expoente do sol de um lado, ao Líbano do outro, ao grande rio Eufrates de um lado, e aqui vai ser o seu lugar, a sua marca. Vocês têm um lugar aqui a ser ocupado, né? A igreja do Jardim São Bernardo tem um lugar, tem um espaço, um diâmetro, um raio aqui a ser conquistado ainda diante do reino. E nós precisamos ter essa perspectiva de que essa igreja deve ocupar os seus lugares,
que a sua vida diante do Senhor tem um lugar a ser ocupado, que diante dos homens tem um lugar a ser ocupado. Você está dizendo, olha, não, aqui está bom onde eu estou, o emprego que eu tenho, mas talvez Deus esteja dizendo para você, olha, vá um pouco mais alto, porque lá é o teu limite, lá é o seu lugar, lá é onde você deve estar. É diante dessa concepção de que o nosso Deus nos dá a bênção, mas nos dá a bênção segundo a proporção que nós temos. Aleluia. Segundo aquilo que Ele prometeu. E não é nada algo subjetivo ou dedutório, né? Que a gente vai deduzir, mas não com afirmação dizendo até o limite do Líbano, segundo o deserto, e segundo o Rio Grande, e segundo o Eufrates. Deus tem para você uma bênção do tamanho que você precisa. Deus tem para você a palavra segundo aquilo que Ele já proferiu. Não é vamos chegar para ver o que dá. Vamos ver para onde vai. Já viu aquela história? Vamos ver para onde vai? Vai que nós estamos indo atrás. Mas vai indo para onde? Nós estamos indo para um lugar que Deus prometeu. Nós estamos indo para uma terra da qual o Senhor já falou aos nossos pais. Nós estamos indo para um lugar demarcado, separado, que já é da propriedade do Senhor. Que tem gente que está ocupando o nosso lugar. Eu não sei se tem gente ocupando o seu lugar na sua vida familiar, na sua vida profissional, mas eu quero dizer, se Ele é teu, se Deus te prometeu, Deus vai te levar lá. Deus vai te colocar naquele lugar que é necessário, porque o Senhor prometeu. E quem vai levar será Deus. Amém? Verso 6: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixareis, nem te desampararei. Tem hora que no meio da caminhada a gente olha para as circunstâncias e fala assim, estou sozinho. Procura alguém para bater a mão e falar assim, cadê? Né? Já viu aquela história daqui, quem que vai adiante? Todo mundo dá um passo e você estava despercebido e você ficou na frente, né? Sobrou você. Deus está querendo dizer para nós que Ele não vai desamparar. A palavra de Deus para mim e para a sua vida, Deus não vai deixar sozinho. Deus permitiu, Deus está suprindo. Deus vai suprir. Não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero te dizer que Deus vai te fortalecer, que Deus vai continuar instruindo, capacitando, dando habilidade, dando inteligência, dando força sobre aquilo que você vai ter que fazer. Eu gosto de pensar muito nessa ideia de que você vai ter que fazer. Sabe por quê? Lá no verso superior, só localizar aqui, no verso 2 ele diz, depois da parte B ali, tu e todo esse povo. Ele está querendo dizer para Josué assim, sabe quem que vai levar esse povo? É você. Sabe quem que vai orar pela sua família? É você. Você pode vir aqui, eu oro pela sua família, você pode falar com o pastor Nailton, ele vai orar pela sua família. Mas sabe quem todo dia deve orar pela sua família? Você. Sabe quem todo dia tem que pedir e clamar pela bênção, pelo milagre, pela cura, pela restauração, pela transformação? É você. Eu posso orar uma vez, né? Você pode ligar para o pastor Nailton, ele vai orar, os pastores dessa igreja, eles vão orar com você, mas amanhã ou depois eles podem esquecer, mas você que deve orar. Deus disse para Josué, é você que vai passar o povo, é você que vai conquistar aquele lugar, não sou eu, irmão. A bênção que Deus tem para você é sua, não é minha. A luta que você vai passar é sua. Não quero ser individualista aqui não, mas essa é a projeção sua, daquilo que Deus separou para você, não separou para mim, né? Deus não se preparou para mim. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala, nossa, o fulano está benção, ou gostaria de provar das bênçãos dele. Você quer provar das lutas também?
E eu vou dizer para você, diante da igreja, que tem lugar na igreja que só você vai assumir. Diante de posições de afazeres, só você vai assumir. E se você não fizer, o lugar vai ficar vago. Você vai ser cobrado diante de Deus pelo aquilo que você deveria ter feito e não fez na igreja de Cristo Jesus. Servindo aos irmãos, de cuidado com o próximo. Você deveria ter feito. É tu, Josué, que vai passar o teu povo. É você que Deus está chamando nessa noite para servir ao reino. Ah, fulano, tão bonito, tão lindo. E a sua vez, vai chegar quando? De servir. Quando vai chegar a sua vez de cooperar? De arregaçar as mangas, como fez a irmã, e vir ajudar em alguma área da igreja? Você precisa ter essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência que nós fazemos parte de que Deus quer nos usar. Amém? Amém. Verso 8: ser corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos seus pais. Nesse verso 6, quando eu me deparei com essa palavra corajoso, eu posso até me dizer que eu me remeti ao tempo que nós vimos lá, foi bem, né, pastor? Que para olhar para aqueles menininhos que aparecem no Datena lá, e você pregar o evangelho para eles, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem, como eu fui com ele, com o irmão do pastor, né? Em boca de fumo, em bar, né? Conta sempre, né? Cada canto de Campinas nós já enfiamos aqui para pregar o evangelho. Mas eu quero dizer para você que ser crente não é só ser corajoso. Para ser crente não é só isso, não é só ir lá na porta da cadeia, não. Ser crente e ser corajoso é ser corajoso para amanhã, segunda-feira, manifestar a justiça de Deus. Para quando a pessoa te der o troco errado, você devolver para ela e dizer: olha, eu sou honesto, mas eu sou honesto porque Jesus me salvou. Glória a Deus. Manifestar a justiça, ser corajoso para manifestar e dizer: olha, eu não concordo com isso, porque isso fere a palavra de Deus. Eu não concordo com aquilo, porque aquilo me afasta de Deus. Eu não concordo com isso. Ser corajoso para enfrentar situações e dizer: é morte, e você levantar no meio de um silêncio unânime e dizer: é vida. Você é louco, mas é vida. Para ser corajoso no nosso meio, para andar crente, fiel ao Senhor, precisa de coragem. Para ser fiel ao Senhor, dar o dízimo quando as coisas estão apertadas, precisa de coragem. Para servir ao Senhor dia após dia, esperando no Senhor, ouvindo que a redenção está próxima, precisa de coragem. Aleluia. Precisa de coragem para amar a igreja quando as tempestades vêm. Precisa de coragem para dizer: eu não desisto. Precisa ser corajoso para ser crente, como Jesus nos chama a ser crente. Aleluia. Essa é a perspectiva que eu tenho quando Deus fala para Josué: ser forte e corajoso. Garra o trem aí, garra, firma mesmo, né? Firma mesmo, né? Tem essa expressão bem mineira. Às vezes solta uns aqui, a oratória me mata, né? A prédica enforca, mas não tem problema não. A verdade é essa, gente, que às vezes a gente vai, e quando a gente menos vê, o povo está agarrando, soltando do carro, está soltando do remo, e parou de remar, parou de ter força. Cadê o fogo, irmão? Cadê o ânimo? Cadê a disposição? Cadê a coragem? Continua aos pés do Senhor, continua no Senhor, continua clamando, orando, buscando ao Senhor pela madrugada, buscando a Deus de todo o teu coração, servindo ao próximo. Continua. O teu galardão está guardado, a sua recompensa está guardada. Se eu fosse medir a alegria da vida por esse viver terreno, eu seria, como Paulo diz, o mais dos frustrados. A nossa riqueza não está aqui. A minha e a sua riqueza não é desse mundo.
Porque aqui, nos Estados Unidos, entra em crise e eu perco o emprego. Aqui, a Dilma muda a taxa de juros e o tomate aumenta. É assim que funciona. Mas no reino, não. No reino, tudo que eu deposito está guardado. Está gerando juros, está gerando correção. E um dia o Senhor me dará um galardão segundo as minhas obras, segundo os meus feitos, segundo a bondade dele sobre a minha vida. Nada ficará impune ou no anonimato. Naquele dia, quando o livro se abrir, todas as coisas serão reveladas. E a sua vida vai ser lida diante de Deus. Precisa ter coragem para ser crente, não é verdade? Eu tenho alguns colegas que não entendem por que eu sou crente, por que eu vou à igreja, porque eu sou pastor. Você é louco, rapaz. Você tem um bom emprego, você tem um bom trabalho, trabalha em 2 serviços. O Douglas não está trabalhando em 2 serviços não, né? Graças a Deus, né? Deus já fez o milagre. Estou esperando o Senhor fazer o milagre na minha vida, mas Ele já está fazendo, e graças a Deus por isso. Mas a verdade é que o povo não entende por que nós vemos a igreja todo domingo. Você já foi domingo passado, por que você tem que ir de novo? Né? Tem um amigo que ele chama eu para ir para a igreja. Ele falou: olha, o dia que você deixar um pouco a igreja, você vai na minha casa, não lembra de mim não, esquece de mim não. Eu falei: eu vou, mas primeiro eu vou buscar o Senhor. O dia que você quiser ir na igreja comigo, eu estou sempre próximo de você para que a gente possa ir. Mas as pessoas não entendem. Nós, para seguir nesse mundo, nós precisamos de coragem. Coragem. Ah, mas não está dando resultado. Continua no Senhor. O verso 7, ele vai dar algumas conotações para nós sobre a meditação na palavra, né? Condiz aquilo que Moisés disse para o povo. E ele dá 2 palavras, 2 frases importantes, né? 2 palavras importantes. Ele diz assim para Josué: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Desvio tem aquela conotação, né, de um trajeto alternativo ao ideal. Mas hoje em dia, para que a coisa não fique tão gritante, o diabo tem usado uma estratégia muito interessante. A gente passa a ter, não um desvio, mas a gente, em vez de andar na linha, a gente fica um pouquinho só. A gente não virou tudo o sentido contrário. Porque desvio é isso, é pegar uma rota totalmente adversa ao caminho, que talvez te leve ao resultado final igual, mas de uma maneira diferente. Mas hoje o diabo dá aquela viradinha na gente, e às vezes a gente, em vez de marchar reto, às vezes nós estamos marchando um pouquinho torto. Nós não estamos totalmente convertidos aos lados contrários, mas porém a gente está andando meio torto, né? Com um pé aqui, um pé lá, às vezes manca, às vezes se desvencilha de algumas coisas de Deus, deixa algumas coisas do Senhor, mas a verdade é que nós precisamos ter essa palavra de Deus gravada na nossa cabeça. Não se desvie, não saia nem 1 milímetro a mais, não vá a 1 minuto, não saia 1 minuto da presença de Deus, não deixe um instante o Senhor. Não deixe um momento sequer o caminhar com Jesus. Não deixe. Ah, mas porque eu estou cheio de problema, eu não consigo pensar nisso. Irmãos, deixa o problema lá. E mostra para o problema o tamanho do seu Deus. Deixa as coisas, né, do mundo no seu lugar. Mas continue caminhando com Deus. Não seja meio crente. Porque isso também não existe. Primeiro que você não vai tentar criar uma coisa que não existe. Não existe meio crente. Ou você é ou você não é. Você já viu meia grávida? Né? Você está, minha irmã, eu estou meio grávida. Né? Eu talvez esteja, não, brincadeira. Eu estou um pouquinho obeso, né? Sou um pouco sobrepeso. Mas nós vamos emagrecer, né, pastor? Vamos emagrecer, nós precisamos emagrecer. Né? O cardiologista falou assim: meu santo, você precisa fazer uma caminhada. Eu falei: tá bom, a hora que eu parar de férias eu vou caminhar, mas enquanto não dá, a gente está tentando regularizar essa parte física na nossa vida. Graças a Deus por isso. Mas a verdade é que você não deve estar fora da diretriz de Deus.
Aonde que é o centro da vontade de Deus? Onde é que você esteja. Deus te colocou aqui, então é aqui que é o centro da vontade de Deus. Mas não fique aqui com o pé lá, não fique aqui com o coração do outro lado, não fique aqui com a mente em outro lugar. Não faça isso. A pior coisa que nós fazemos, às vezes, é em casa. Nós chegamos em casa com a mente no trabalho. Ou às vezes nós estamos no trabalho com a mente em casa. Não faça isso. Eu trabalho com química. Se eu fizer isso, um grande risco de um acidente grave acontecer é enorme, né? Então, minha esposa já sabe, só me ligue em caso de urgência, porque alguma coisa me preocupar, talvez alguma coisa possa dar errado. Isso possa custar a minha vida e a vida de alguns amigos, né? Muito perigoso. Mas a verdade é que a gente não deve se desviar. Não saia 1 minuto sequer do centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas é no verso 8, que eu agora caminho para o final desse sermão, dizendo que ele tem algumas palavras, né, decisórias para Josué. Ele diz assim: não cesses de falar, medita. Alguns verbos que Deus ressalta para Josué, dizendo: olha, não cesse de falar do livro da lei, medita nele de dia e de noite. Não cesse de falar do milagre que Deus fez na sua vida. Sabe por quê? Porque o maior milagre é Deus ter transformado a sua vida, ter transportado a sua alma do reino de trevas para um reino de luz. O maior milagre é saber que se hoje eu morrer, é saber que eu estou com Cristo e vivo com Cristo, e a morte já não tem mais poder sobre mim. A minha e a sua alegria eterna e perpétua é saber que Deus nos espera numa morada eterna. Então eu não posso deixar de falar desse Deus que me salvou, desse Deus que me livra, desse Deus que me perdoa, desse Deus que me cura, desse Deus que me restaura. Eu não posso deixar de ler a palavra de Deus quando nela estão escritas as promessas de Deus para a minha vida. Eu não posso deixar de cuidar da minha vida, do meu cotidiano, sabendo que se eu não cuidar, as coisas que adentrarem a minha vida podem me afastar desse Deus que me ama tanto. Então, Josué ouve algumas afirmações de Deus, dizendo: não cesse de falar, medita, leia a palavra, coma a palavra, ore pela palavra, cumpra a palavra, esteja na palavra. Eu já vi muitas coisas na minha vida, ministerial e espiritual, e tudo o que me garantiu nessa caminhada foi a palavra. Foi ela que eu aprendi nos cultos do lar, foi ela que me ensinou diante das escolas bíblicas que eu tive, diante dos cultos em casa, aos pés dos meus pais. Ela que me manteve vivo até hoje. É ela que me deu tudo aquilo que eu tenho. É a palavra de Deus. É ela que vai sustentar a sua vida. É a palavra de Deus. E o verso 9 termina reafirmando um chamado de Deus. Não temas. Nessa noite Deus está dizendo para você: não se preocupe. Não se preocupe com aquilo que está acontecendo. Não se preocupe com aquilo que pode acontecer. Não se preocupe com aquilo que há de vir e com as circunstâncias que vão acontecer na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Não se preocupe, não tenha medo daquilo, não tenha medo de enfrentar, não tenha medo de correr e fazer segundo aquilo que Deus tem prometido, não tenha medo de se manifestar como crente no meio do ímpio. Não tenha medo, Deus diz. Continue, não tenha medo. Deus não nos deu um espírito de covardia, de timidez. Deus nos deu um espírito de ousadia. Tua boca tem poder, a tua palavra tem poder, a sua oração tem poder. Comece a usar isso, comece a declarar isso.
Deus vai fazer, em nome de Jesus. O Senhor já nos deu, o Senhor já nos fez prosperar, o Senhor já nos deu essa terra, que a mesma visão que Josué e Caleb tiveram, você tenha nessa noite. Reafirma: olha, a terra é boa, mana leite e mel. De lá que o Senhor, é de lá que o Senhor vai trazer sustento para as nossas vidas. Que a mesma visão que depois de 40 anos Deus deu a Josué, Deus estava dizendo para ele novamente: tenha de novo a mesma visão, tenha de novo a mesma ótica, não temas, porque aquilo que a beleza que você viu lá atrás é a beleza que vou te dar. A beleza que você provou dos cachos enormes, das grandes porções de mel, elas serão suas. Não temas, diz o Senhor. Reafirma: ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde queres que andares. Essa para mim é a maior afirmação que eu tenho na minha vida. Saber que Deus está comigo todos os dias da minha vida. Estou no trabalho, Deus está comigo. Estou em casa, Deus está comigo. Eu estou num lugar sozinho, distante, ou estou dentro de uma operação perigosa que nós fazemos na empresa, Deus está comigo. A certeza de tudo é de que Deus está conosco. Saia daqui nessa noite tendo pelo menos essa convicção: Deus está com você em todo tempo. Não temas, não te espante, porque Deus está com você. Amanhã, a hora que você chegar no seu trabalho, você pode dizer: não tenho medo, porque Deus está comigo. Quando você entrar na sua casa hoje à noite, você pode dizer: não temo, porque Deus está comigo. Não temo. E eu quero dizer para o pastor Nailton nessa noite: quando o senhor entrar aqui por essa porta e sentir a responsabilidade de conduzir esse povo, quer dizer, não temas, Deus está com nós. Deus está com nós. Amém? Recebemos essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade por ter emprestado os meus ouvidos, não a mim, mas creio que a Deus vocês emprestaram, e que Deus falou o coração de vocês. Trago também o meu abraço do pastor Joel, da comunidade da fé. Nós estamos lá, se qualquer momento vocês quiserem fazer uma visita, vai ser um prazer recebê-los. E assim, nós estamos muito felizes por fazer parte do reino, saber que eles estão lá, nós estamos aqui, outros colegas estão espalhados diante de Campinas e na região, pregando o amor de Deus, congregando com os santos e esperando o dia da redenção. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Aleluia. Vamos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Eu vou